Olá, vestibulando! E aí, está tudo bem com você? Eu espero que sim. Também espero que você já esteja preparado com lápis, caneta e papel. Precisa anotar tudo bem bonitinho, porque eu quero te encontrar lá pela UFRR. A questão de hoje será a questão 22, da prova integral do vestibular de 2019. A questão vai apresentar um exemplo e a gente vai ter que discutir para encontrar a alternativa correta. Antes, eu queria fazer uma relação do enunciado da questão com o nosso cotidiano. O meu jardineiro foi lá em casa aparar a grama. Quando chegou lá, ele acabou cortando as angiospermas, que são plantas que apresentam flores e frutos, né? Geralmente elas têm aqueles caules bem que a gente conhece, os troncos. Tá. Ele cortou, sem querer, a parte periférica do caule. O meu marido, quando viu aquilo, ficou enlouquecido. Colocou a mão na cabeça e disse: todas as plantas vão morrer. E aí eu perguntei, eu já sabia, né? É só para vocês entenderem. Eu perguntei: oxe, mas por que você tá tão desesperado? Ele saiu falando: nossa, ele fez um anel de Malpighi. Gente, a biologia está presente na nossa vida, no nosso cotidiano. E a questão 22 desse vestibular, ela traz justamente essa questão do anel de Malpighi, que todo mundo conhece. Todo mundo já fez algum dia, só que não sabia o nome. Mas vamos para a questão, que a professora aqui já está enrolando demais. Bem, o enunciado diz o seguinte: retirando-se um anel completo da casca de um tronco, anel de Malpighi, de uma árvore, observa-se após algumas semanas o aumento em espessura da região do caule acima do anel de Malpighi, levando a planta à morte. A remoção do anel da casca do tronco, 2 pontos. Vamos analisar as alternativas? Bem, nessa questão, para você escolher, selecionar a questão correta, você tem que grifar, né? Prestar atenção em alguns termos. Primeiro ela falou do anel de Malpighi, depois do aumento da espessura, e ela disse que a planta, depois disso, morreu. Bem, nessa questão, a gente precisa aprender destacar algumas palavrinhas, como o anel de Malpighi, o aumento da espessura da região acima do caule e levou a planta à morte. Antes, vamos ver na prática, visualmente, o que aconteceu com a planta. É mais ou menos isso aqui, gente. Eu tinha uma planta que houve a remoção do anel da casca, né? Você remove ali na região mais periférica do tronco. E aí, após certo tempo, há um acúmulo da seiva e a morte dessa planta. A questão pergunta: o que aconteceu? Eu preciso dizer para vocês que para uma planta sobreviver, principalmente as plantas vasculares, elas têm que ter o fluxo de duas seivas principais: a seiva bruta e a seiva elaborada. Essas seivas, né, a seiva bruta, por exemplo, é uma seiva que ela tem em sua maior parte água e sais minerais. Já a seiva elaborada, ela vai conter compostos orgânicos, principalmente oriundos do processo fotossintéticos. Então, ela pode ter açúcares, lipídios, ela tem compostos orgânicos como, por exemplo, hormônio, mas principalmente os compostos que vêm da fotossíntese. Entenderam? Perfeito. Esses dois elementos, essas duas seivas, a seiva bruta e a seiva elaborada, elas vão ser conduzidas através das plantas vasculares a partir dos vasos condutores de seiva. Existem dois tipos de vasos condutores de seiva. O xilema, vocês estão vendo aqui nessa figura?
Olha o esquema. Eu tenho mais periférico algumas fibras, né? Eu tenho depois a periderme, o suber, e aí eu tenho o floema. Eu tô chamando a atenção para vocês nessa figura do floema, vocês estão vendo aqui? E o xilema. Quando você faz um anel de Malpighi, você corta, gente, essa parte, o floema e a periderme. E aí, o que acontece? O xilema, ele vai ser responsável por conduzir a seiva bruta que das raízes, a raiz ela vai absorver água e sais minerais do solo, por isso que você coloca água, você coloca adubo e a raiz ela tem essa responsabilidade. Essa mistura de água e sais minerais que forma a seiva bruta, ela vai ser conduzida até a parte fotossintética. Essa condução é feita justamente pelo tecido xilema. Esse tecido xilema, ele está mais ao centro do caule, como demonstra aqui a figura, nessa seta azul. Ela está mais ao centro, entende? Bem, quando chega lá em cima, acontece, lá na parte fotossintética, acontece a fotossíntese. A fotossíntese vai pegar esses elementos, juntamente com a luz solar, e vai transformá-los em compostos orgânicos, né? Que são, basicamente, açúcar. Esse material, ele vai ser conduzido para as outras partes das plantas pelo o tecido floema, e ele tem uma condução mais periférica ao tronco, ok? Então, só para vocês não esquecerem, o xilema conduz água e sais minerais para cima, para a parte fotossintética, o floema, ele conduz a seiva elaborada mais perifericamente, tá? Para o longo, que tem açúcar, tem todos esses compostos que vão fazer com que a planta sobreviva, as células sobrevivam, tá bom? Porque o quê? Vai ter respiração em qualquer parte da célula, respiração celular. Então, as plantas precisam desses compostos para manter os seus processos metabólicos celulares, ok? Bem, no final, gente, um esquema muito prático é esse aqui que está no quadro. O xilema é um tecido condutor de seiva elaborada, seiva bruta, perdão, né? E eu tenho água e sais minerais como os principais compostos dessa seiva bruta. Ele vai mais ao centro. Já o floema, ele vai ser o tecido condutor de seiva elaborada, que tem o quê? Produtos da fotossíntese, mais outros compostos orgânicos. Sabendo disso, vamos analisar alternativa por alternativa para que vocês compreendam o que está certo e o que está errado. Na alternativa A, só relembrando, anel de Malpighi, o que aconteceu depois que, com o tronco, com a árvore, depois que fizeram esse anel de Malpighi? A alternativa A diz, impede o fluxo de hormônios vegetais, como as auxinas, que promovem o crescimento. Alternativa A diz, impede o fluxo de hormônios vegetais, como a auxina, que promovem o crescimento das raízes, causando a morte da planta. Gente, vai impedir os fluxos de hormônio? Vai, mas não adianta ter hormônio se eu não tenho carboidrato, açúcares, para que os processos metabólicos de crescimento da planta aconteçam. Então, essa alternativa está errada, tá? B, impede que os açúcares que compõem a seiva elaborada nas folhas pela fotossíntese cheguem até as raízes, que morrem por falta de alimento. Galera, essa é a alternativa correta. E por que ela é correta? Porque justamente quando eu faço um anel de Malpighi num tronco de uma árvore, esse anel ele vai impedir que essa seiva elaborada ele alcance as raízes. Essas raízes, sem ter esse composto energético, né, esse elemento para fazer as suas vias metabólicas, elas acabam morrendo. Morre imediatamente? Não, né? Não morre imediatamente. Mas um tempo depois, essa seiva, essa raiz, ela vai morrer porque ela não tem mais a seiva elaborada para conseguir sobreviver. E por que ocorre aquele aumento acima do anel de Malpighi? Porque até então
eu tinha a seiva bruta sendo levada lá para cima, lá para o composto, para as vias fotossintéticas, né, para as folhas. As folhas fazem a fotossíntese e aí eu tenho um floema até aquele corte sendo acumulado. Só que isso ocorre até certo ponto. Depois as raízes não conseguem mais sobreviver pela falta desses compostos orgânicos e elas morrem. E por isso que as plantas, quando sofrem esse anel de Malpighi, elas morrem após algum tempo. Viu por que meu esposo ficou tão desesperado por causa do anel de Malpighi que foi do meu jardineiro? Ai, ai, ai. Mas, voltando à questão, vamos analisar por que a questão C, D e E estão erradas. A questão C descreve: interrompe o fluxo de seiva bruta. Interrompe o fluxo de seiva bruta? Espera lá, né? Vocês já aprenderam que o anel de Malpighi vai interromper o fluxo de seiva elaborada. Já descarta essa questão. Bem, D, interrompe o fluxo de água na planta? Praticamente a questão é a mesma coisa que estava na alternativa C. Então, joga fora também. O anel de Malpighi, ele não vai interromper o fluxo de água, porque o fluxo de água está ligado, está vinculado à seiva bruta, que o fluxo dela é via xilema, que está no centro do tronco, né? Mais ao centro. Bem, ignora essa questão também, passa para a próxima. Alternativa E, impede que a água e os sais minerais absorvidos pela raiz cheguem às folhas. Gente, você viu? A mesma coisa se repetindo na questão C, D e E. Impede que a água e sais minerais... Gente, tá errado de novo. O anel de Malpighi, ele vai impedir a seiva elaborada de chegar até as raízes e não a seiva bruta. Se você soubesse o conceito de seiva bruta, conceito de vasos condutores e o conceito de seiva elaborada, você já matava essa questão e já se despreocupava com ela. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu encontro vocês na próxima aula e até amanhã.